O assunto do Hiperconectado de hoje é audição. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Hiperconectado, agora sim em alto e bom som. Hoje nós vamos explorar o sentido da audição, que você talvez já tenha ouvido, que é um dos sentidos mais importantes para como percebemos o ambiente e para como nos comunicamos. Mas o que são os sons que nós ouvimos? Quando um som é produzido, ele se propaga em forma de ondas sonoras. Essas vibrações se espalham em todas as direções, como ondas na água quando nós jogamos uma pedra. Sons com frequências mais altas e comprimentos de onda menores, ou seja, mais ondas por segundo, são percebidos como agudos. Sons com frequências mais baixas e comprimentos de onda maiores são percebidos como graves. O espectro da audição humana vai desde 20 ondas por segundo, ou seja, 20 Hz, até 20.000 ondas por segundo, 20 kHz. O som ele é uma vibração no ar, certo? Como que a gente consegue transformar isso numa voz, numa palavra ou em alguma coisa? Você tem o pavilhão auricular, né, que a gente chama de orelha. Pavilhão É um pavilhão auricular. auricular, porque na verdade ele funciona como uma concha. Né? Então, como se ele fosse uma concha que pudesse pegar toda essa energia sonora, né, essa variação de pressão no entorno, né? Então o som é um movimento vibratório, é uma variação de pressão em torno da pressão atmosférica e ele viaja sob forma de ondas longitudinais. Né? Em média, você pensar numa temperatura de 20 graus Celsius, ele está a 344 metros por segundo. Então, é uma velocidade muito rápida. Então, quando você recebe um movimento vibratório, ele é canalizado. Então, a gente tem um sistema auditivo que a gente costuma dizer os sons que vêm por via aérea e, claro, que você tem a questão óssea, que é a estrutura do corpo, que também recebe esse movimento vibratório. Mas vamos pensar nessa entrada pela via aérea. Né? Então, a gente tem o pavilhão auricular. Né? Então, quando a gente olha aqui, então você tem o pavilhão auricular e essas curvas são de propósito, a natureza é muito brilhante, né? Então, ele canaliza essa energia, que é um movimento vibratório, uma energia mecânica, que ela vai entrar dentro desse canal. E as dobras da orelha têm um propósito? São porque elas conseguem ir direcionando em direção ao canal, que é o meato acústico externo, que é um canal auditivo, né? Que é o que a gente chama de ouvido. O ouvido, a gente, assim, na didática, como nós explicamos, você tem a orelha, né? A gente não fala ouvido porque a nômina anatômica, a nomenclatura oficial, a gente fala orelha. Orelha externa, orelha média e orelha interna. A gente divide. Mas, na verdade, é uma coisa só, né? Que está localizada na parte petrosa do osso temporal, que é a parte mais dura do nosso osso temporal. Então, você tem a entrada dessa energia, desse movimento vibratório, pelo pavilhão auricular, pela orelha, que tem as dobras, tragos, antitragos. Então, assim, são todas importantes para esse direcionamento, né? É uma questão física. E ele entra nesse meato acústico, que é um canal, é como se fosse um tubo. Então, pensa na física, é um tubo. E ele tem curvas. Então, em geral, a gente tem duas curvas e depois da segunda curva vem uma membrana que funciona como um diafragma, que é a membrana timpânica. Né? Aí você tem a membrana timpânica, que está aqui, e essa membrana, ela tem uma parte mais rígida, né, uma parte tensa, uma parte mais flácida, e ela funciona como um amplificador. Como se fosse um tamborete, um tamborim vibrando por causa do som que está tocando? Exatamente. Por quê? Porque quando você tem a passagem de uma energia em qualquer trajetória, você tem perdas de energia. Né? Então, você precisa ter mecanismos compensatórios. Então, o primeiro mecanismo compensatório é o próprio pavilhão, porque ele vai direcionar. Aí você entra num tubo que vai ter uma ressonância natural desse meato acústico externo. Então, ele já tem uma amplificação dessa energia. Por quê? Porque tudo isso vai precisar chegar no cérebro. Então, para isso vai ter que ter vários mecanismos compensatórios para amplificação dessa energia, que chega como mecânica, lá no meio vai se transduzir, se transformar numa energia eletroquímica, né? Então, você vai passar da mecânica para a eletroquímica para virar um sinal elétrico e subir para o cérebro. Então, esse movimento vibratório, ele tem que fazer todo esse percurso. E, para isso, ele precisa ser compensado, porque ele vai fazer um trajeto e vai perder energia. Né? Então, o que acontece? Ele vai ter uma amplificação nesse meato, aí ele já chega na membrana, que é um diafragma, com uma certa amplificação. A membrana, por funcionar como um diafragma, ela também vai amplificar e vai entrar numa região que a gente chama que é uma cavidade aérea, que é a orelha média, que você tem os 3 menores ossículos, que são esses aqui, os 3 menores ossículos do corpo, que é o martelo,
a bigorna e o estribo. E tem uma articulação. Como eles são articulados e têm ligamentos, eles também funcionam como uma inércia da cadeia ossicular. Então, quando eles recebem uma energia que veio amplificada já da membrana na cadeia ossicular, você tem mais um mecanismo de amplificação. E aí você vai entrar num espaço, que é uma janela, que vai chegar na cóclea, que é o tal do caracol, né? Que é uma parte sensorial extremamente importante da audição. A capacidade auditiva começou dentro da água. Vários animais aquáticos ancestrais já tinham a capacidade de sentir vibrações da água. Já com a conquista do ambiente terrestre, o ar demandou uma série de adaptações diferentes do sistema auditivo de vários grupos animais. Nos anfíbios e répteis, a vibração do tímpano é transmitida para a orelha interna por meio de um único ossinho, a columela. Alguns animais têm sistemas auditivos especializados. Por exemplo, a coruja tem uma faixa auditiva entre 200 e 12.000 Hz, menor do que a nossa. Porém, elas podem ouvir sons 20 vezes mais fracos que os humanos conseguem. Já os elefantes podem se comunicar através de infrassons de 1 a 10 Hz, viajando a distâncias de até 10 km. E ainda tem os golfinhos e os morcegos que podem ouvir ultrassons a mais de 100 kHz. A gente foi conversar com a Ana Carolina sobre os diferentes sistemas auditivos dos animais. A gente tem uma expressão muito legal quando a gente fala de audição em morcegos, que é que os morcegos enxergam com o som. Que legal. Basicamente isso, né? Eles utilizam o que a gente chama de ecolocalização. Que, se você for pensar no significado da palavra, é se localizar através dos ecos, dos sons que eles geram. Então, o som que está voltando para eles. Exatamente. Eles emitem um som que a gente chama de chamado. Então, eles gritam, né? E eles aguardam o retorno desse chamado. Então, quando a gente está, por exemplo, num vale, né? Numa área ampla e que a gente grita e a gente escuta o nosso eco refletir, num paredão rochoso, por exemplo, é a mesma coisa. Os morcegos, eles emitem esse chamado e eles escutam o eco e, com base nesse eco, eles interpretam tudo que está ao redor deles. Então, é esse o sentido de enxergar com o som. Eles têm uma capacidade auditiva muito acurada, né? E eles conseguem perceber tudo o que está ao redor deles através desses ecos que eles escutam. Posso dizer, então, que a maioria dos morcegos que se ecolocaliza está gritando o tempo todo para se localizar. E se eles estão gritando, como que a gente não ouve essa gritaria? Esses sons estão acima da capacidade nossa de percepção, da nossa audição. Então, a gente não é capaz de ouvir por causa disso. A gente consegue escutar alguns poucos chamados de morcegos que estão ali no limiar da nossa audição. Nós conseguimos ouvir alguns chamados de morcegos graças a um repositório online de sons criados pelo INPA, o Instituto de Pesquisas da Amazônia. No site, os sons são reproduzidos de forma expandida, ou seja, tornados audíveis para nós humanos. No geral, morcegos têm orelhas muito bem desenvolvidas, porque é a forma que eles conseguem captar o som que está retornando, né, que é o eco, né, dos sons que eles emitiram. Então, a gente repara que morcegos insetívoros, no geral, têm orelhas muito grandes. Por quê? Porque eles dependem muito da ecolocalização para se alimentar. Você pode mostrar as orelhas desse Aqui, olha só, esse morcego, por exemplo, ele é um insetívoro aéreo, né? Então ele tem, a gente tem diferentes partes da orelha, né? A gente tem a parte externa da orelha e essa parte interna que é chamada trago, né? E são estruturas super delicadas e super trabalhadas em diferentes grupos, né? Com diferentes formatos. E basicamente é com isso que eles percebem as presas. Então, eles emitem um som, a presa reflete e eles interpretam isso neurologicamente e conseguem fazer a aproximação e captura. Então, a gente vê que esse morcego, que é um morcego frugívoro, ele tem uma folha nasal aqui, mas é uma folha nasal bem discretinha.
Por quê? Porque ele é um frugívoro. Ele não depende 100% da ecolocação, da ecolocalização para se alimentar. Na verdade, ele utiliza só para se orientar. E para encontrar o alimento, ele usa o seu senso de visão e de olfato principalmente. Mas aí quando a gente vai para os insetívoros catadores, eles têm folhas nasais muito desenvolvidas, porque essa folha nasal ela funciona mesmo como um megafone. Ela amplia a intensidade do som que é emitido. Então esses morcegos eles emitem o som pelo nariz. E da mesma forma, eles têm orelhas grandes para poder receber o eco desse som que é emitido. E tem também um outro grupo, que são as baleias, que utilizam a ecolocalização. Inclusive, é uma ecolocalização com adaptações muito interessantes, né? Então, as baleias dentadas, que a gente chama, né? Que é o grupo dos golfinhos, que tem o melão, que é uma estrutura que está aqui na parte da frente do crânio, né? Na testa, que também funciona como um amplificador para a emissão do som. E eles utilizam essa estratégia também para obter alimento dentro da água. E as corujas, que são famosas pela audição, elas também usam eco? Não, no caso das corujas, elas têm uma audição extremamente acurada, né? Porque elas são animais predadores, elas também procuram presas, e no caso delas, a sua audição acurada se deve ao fato delas possuírem ouvidos assimétricos, ou seja, a entrada, né, do ouvido esquerdo e direito no crânio estão em posições diferentes. Uma entrada, um lado é mais para frente do crânio, né, mais anterior, e o outro é mais posterior. E no que isso... Elas têm a orelha desalinhada? Exatamente. É um ouvido, digamos, são ouvidos tortos, né? Estão em posições diferentes do crânio e isso auxilia ela a perceber com muito mais acurácia a origem do som. Porque um está mais para frente, o outro está mais para trás. Então ela consegue perceber com muita precisão da onde está vindo o som do bichinho que ela está caçando, por exemplo. Então, no caso delas, é só essa percepção, né? Mas ela não utiliza o som para poder enxergar a sua presa como os morcegos fazem. Os sons das cigarrinhas são fascinantes e têm um papel bastante importante na sua comunicação e no seu comportamento. Ao vibrar o abdômen rapidamente, a cigarrinha produz sons curtos e repetitivos que podem servir, por exemplo, como uma cantada para encontrar o seu crush na natureza para o acasalamento. No próximo bloco, a gente fala sobre a perda da audição, aparelhos auditivos e poluição sonora. O Hiperconectado já volta. Voltamos com o Hiperconectado. Hoje a gente está falando sobre a audição, esse sentido que permite com que a gente se comunique com o mundo através dos sons. Nós já vimos por aqui que os seres humanos ouvem frequências entre 20 e 20 mil Hz. Mas com o passar do tempo, com a nossa idade, é natural a gente perder parte da audição, principalmente entre as frequências mais altas, que são os sons mais agudos. Só que tem como a gente evitar ruídos e evitar parte dessa perda de audição. É o que a gente vai ver agora. O que causa a perda de audição nas pessoas? É o envelhecimento ou tem condições ambientais que agravam isso ou que são piores do que o que a gente teria naturalmente? Então a gente tem desde aquelas causas assim, naturais, que você pode ter um processo infeccioso, você pode ter uma otite, por exemplo, né? Então você pode ter um mau funcionamento aí na tuba que liga o ouvido, nariz e garganta, criança tem muito, né? Então você pode ter desde otite externa, que dá muito no verão de ficar mergulhando, otite média, que tem esses processos normalmente relacionados a essa tríade, ouvido, nariz e garganta. Isso é passível de tratamento, você pode tratar, tem casos que são crônicos, às vezes você tem que fazer uma cirurgia para colocar um tubo de ventilação. Então, essa parte entre orelha externa e média, ela é, vamos pensar assim, a princípio menos grave, pode se transformar em mais grave. Agora, hoje, quando você olha o panorama da distribuição da perda auditiva no mundo, o que a gente tem em termos de dados da OMS? O principal tipo de problema auditivo que a gente tem hoje não é o congênito, que a pessoa nasce com uma perda, é o adquirido ao longo da vida.
E existem duas principais causas que podem levar à perda auditiva ao longo da sua vida. Uma, exposição a ruído. Vou dizer que a gente está aqui gravando e tem Exatamente. bastante ruído da rua chegando aqui, então nem a gente aqui está livre disso. Exatamente. A poluição sonora é a segunda principal causa de poluição no mundo. Ela só perde para a poluição do ar. Então, é um problema de saúde pública enorme, porque todos nós estamos expostos em algum momento da nossa vida, desde que você nasce. Você dá brinquedinho de som para bebê, até o seu processo de envelhecimento. É uma exposição continuada ao longo da vida. E aí vem a segunda causa, né, que eu falei que são duas principais causas. Uma é o ruído. A outra é o processo de envelhecimento. Ainda bem que a gente está cada vez mais longevo. Só que todo esse processo de envelhecimento, ele vai gerar aí algumas alterações no organismo humano. E uma delas são alterações da audição. Então, são causas até que se misturam. Ao longo da vida você vai tendo exposições a ruído e você vai envelhecendo. Hoje você pega pessoas, a gente tem uma demanda de atendimento de pessoas de 100 anos, 102 anos, antes não tinha isso, né? Então hoje a gente consegue dimensionar o quanto que esse envelhecimento também gera perdas auditivas. Como eu falei, a gente tem a questão da poluição sonora como um problema de saúde pública. Né? Todos nós estamos expostos. Não existe assim, eu brinco, eu falo assim, se quiser fazer um estudo, uma pesquisa, e você separar dois grupos, um exposto a ruído e um não exposto, você não vai achar um não exposto, porque não tem. Até comunidades indígenas têm exposição a som. Né? Então, o som faz parte da nossa vida, é agradável, mas ele vicia. E é um vício fisiológico. Né? Então, ele estimula a produção de adrenalina, noradrenalina, ele dá prazer, ele é prazeroso. Isso é o grande problema, porque quando você não tem uma imagem negativa do som, você acha que ele não te faz mal. Então, isso a gente tem que tomar muito cuidado. Como, por exemplo, ouvir cada vez o volume mais alto do fone de ouvido. E por que você ouve cada vez mais alto? Porque ele vicia. Então, você vai se viciando, então chega uma hora que ele vai ficar prazeroso se ele estiver mais forte ainda. Quando ele está muito forte, ele se torna prazeroso, sons abaixo disso você nem quer ouvir. Então, são aquelas pessoas que eu falo assim, diminui um pouco o volume do seu fone de ouvido. Ele não vai conseguir. Eu sempre faço assim, uma intervenção com a população e falo da televisão. Por exemplo, a televisão hoje tem um volume numérico. Então, é muito fácil você ver como você é viciado. Então, você vai lá e liga a sua TV no volume que você está acostumado. Sei lá, vamos pensar que você está acostumado a escutar no 40. Não sei qual que é, cada TV tem uma graduação diferente. Mas imagina que você está acostumado a escutar no 40. Você está sempre escutando com 40 na sua TV. Faz um exercício de repente, diminua pela metade. Eu estou dizendo metade mesmo. Então, você usa 40, põe 20 e vê o que acontece. Num primeiro momento, fala, não dá para eu escutar. Só que se ela esperar um pouquinho, respira, espera, você vai ver que se habitua. Metade é suficiente para você escutar. Você escuta o dobro porque você é viciado. A intensidade ou o nível de pressão sonora de um som são medidos por decibéis. Essa unidade de medida não é em escala linear, mas sim logarítmica. Isso significa que pequenas mudanças nos decibéis podem representar grandes mudanças na intensidade do som. 0 decibéis é o limiar da audição humana em frequências audíveis. Entre 40 e 50 decibéis temos conversas suaves e ambientes residenciais calmos. Esse nível de barulho não é prejudicial e é seguro a longo prazo. Entre 80 e 90 decibéis já se deve evitar a exposição prolongada, pois pode começar a ser prejudicial. Esses níveis são comparados a um tráfego de ruído intenso ou uma música alta em fones de ouvido. 100 a 110 decibéis. A exposição a esses níveis por períodos prolongados pode causar danos à audição. É recomendável limitar a 15 minutos por dia ou menos. 120 a 130 decibéis. Esses níveis são muito intensos e podem causar danos auditivos imediatos. A gente costuma falar assim, se você está num lugar que tem barulho, qual que seria a melhor estratégia? Sai dali. Se conseguir sair dali, está ótimo. Você não consegue sair, você tem que ficar. Aí, se você conseguir diminuir o nível, vamos supor que é uma festa, você pode pedir para alguém diminuir o nível sonoro. Aí é uma outra estratégia. Quando você não consegue nada disso, que é a realidade, a gente está num lugar, tem barulho e você não consegue fazer nada. O que você pode fazer? Você pode se proteger. Então, a gente tem aí a outra linha de estratégia para proteção, que são os protetores auditivos individuais. E aí você tem uma série de protetores auditivos disponíveis no mercado. Desde coisas simples, como uma espuma com uma densidade elevada, que vai poder, que é isso que você está segurando, que vai te proteger, que vai ser um bloqueio. Esse é um super protetor só para mostrar
Esse aqui Aí, seria um... esses são moldáveis, você pode comprar às vezes em tamanho, né? Eles têm uns menores e uns maiores. E você tem os moldados, que são aqueles com outro material, que não é uma espuma, é um silicone, que são laváveis, né? Então, você tem tipos diferentes desses de inserção. E você tem aqueles circunauriculares, que são os fones, que as pessoas conhecem como fone, né? Que são aqueles que você coloca, que hoje, inclusive, são os preferidos para escutar som. Né? E mesmo esses fones, você tem tecnologias diferentes. Você tem alguns que têm cancelamento de ruído, que tem um mecanismo ativo. Você tem alguns que têm canal de Bluetooth. Você tem vários tipos de tecnologia. E você tem aqueles que são personalizados. Você tira um molde da pessoa e você faz um protetor para a pessoa. Os músicos usam muito isso. Um tratamento comum para esse tipo de perda auditiva é o uso de aparelhos que modificam ou amplificam os sons para torná-los audíveis por pessoas com deficiência auditiva. Esses tratamentos de aparelhos evoluíram muito ao longo dos anos e oferecem soluções cada vez mais eficazes. No século XVII foi inventada a trombeta auditiva, uma espécie de corneta que canalizava o som para dentro do ouvido. No final do século XIX, Alexander Graham Bell inventou o audiômetro, que permitia testar e quantificar a perda auditiva. No século XX, surgiram os primeiros aparelhos auditivos eletrônicos e até os implantes cocleares. A gente conversou com o Ricardo Bento, professor da Faculdade de Medicina da USP, sobre esses tratamentos. O aparelho de audição, ele é um amplificador. Então, ele pega, ele tem um microfone, né? Então, por exemplo, isso aqui é um aparelho de audição, tá? Então, ele tem um microfone, ele tem um amplificador e um alto-falante. E aí você vai jogar para dentro do canal do ouvido da pessoa, tá? E aí... Então, peraí, aqui fica o microfone. Tem um microfone aqui, tá? Porque esse aí, por exemplo, é um aparelho chamado retroauricular, ele fica atrás da orelha. Certo, Tá? certo. Ele vai ficar assim, mais ou menos, na orelha, né? Isso, ele fica retroauricular, tá? Agora, tem aparelhos que são intraauriculares. Eles põem dentro do canal do ouvido aqui. Nossa, esse Põe não e tem nem como tira. saber que a pessoa está usando. Você não vê. Você olha para a pessoa, você não vê, tá? Mas tudo depende da perda e isso vai ser testado. Existe o médico faz o diagnóstico e, normalmente, o médico encaminha para um fonoaudiólogo que vai fazer a adaptação do aparelho, porque o aparelho tem que adaptar. Não é chegar e comprar um aparelho, por exemplo, como, por exemplo, a gente compra às vezes o óculos para ler, não tem? Que vende na rua ali o óculos. Ali. Então você vai lá e põe o óculos para ler. O aparelho, se você puser um aparelho não bem regulado, você acaba não usando, você vai gastar o dinheiro à toa. O que é o regular e o que ele está fazendo? Ele está simplesmente pegando o som que chegaria no meu ouvido e amplificando? Ou ele Não, precisa... mas ele não amplifica as frequências todas. Ah, Tá? Então, o que acontece? A perda de audição da pessoa, ela pode ser em algumas frequências só. Ou pode ser plana, vamos dizer, em todas as frequências iguais. Então, essa regulagem, na verdade, isso daqui tem um chip, é um computadorzinho. Então, você tem um computador, você vai lá e regula para o paciente, para aquela pessoa, o aparelho. Então, tem uma perda em 250 Hz, em 1000 Hz, em 2000 Hz e tal. Então, ele vai regular para cada um. Então, esses aparelhos servem para perdas auditivas até severa, vamos dizer assim, moderada, severa. Agora, quando a perda é profunda, ou é quase zero, não adianta você amplificar, porque a pessoa não escuta. Então aí existe uma outra coisa, que isso foi uma revolução da medicina, porque é a única prótese sensorial que existe. é verdade. Porque, por exemplo, não existe uma prótese para a pessoa cega. Estão bolando lá alguma coisa, mas ainda não tem. Isso aqui já tem há muitos anos, que é o implante coclear. Isso aqui é um aparelho que serve para surdez profunda. Então, por exemplo, a criança que nasce surda, tá? A gente, o mais rápido possível, porque eu digo assim, em torno de 1 ano de idade, você faz uma cirurgia. Isso aqui é colocado embaixo da pele. Aqui, isso vai por baixo. Vai por baixo da pele. E esse eletrodozinho aqui, ó. O rabicho dele? Esse eletrodozinho aqui, ele, na verdade, ele vai ser enfiado dentro da cóclea, por isso que ele tem essa forma aí, vai dar a voltinha na cóclea. Isso é uma parte interna dele. Agora, ele tem um processador externo.
que pode ser um pequeno, que ele tem um ímã que gruda aqui, tá? Então, a pele está aqui, você gruda aqui, né? E na hora vai tomar banho, você tira, ou coisa assim. Então, você tem 2 tipos de processador, esse e esse aqui, que é um pouco mais discreto, fica mais no meio do cabelo e tal. Mas isso aqui é para surdez total, tá? Quer dizer, total ou quase total, vamos dizer, que não se adapte com o aparelho de audição. Carros, fábricas, trens, estradas, obras, o dia a dia das grandes cidades tem muita poluição sonora, que é esse ruído em excesso no nosso ambiente. Esses sons indesejados têm efeitos negativos no nosso bem-estar e até na nossa saúde. Uma grande dificuldade quando você lida com o barulho, porque o fato de ser invisível, né? As pessoas às vezes não se dão conta. Elas acham que sempre esteve ali, que é algo que faz parte do ambiente, né? Mas na verdade não. Na verdade é um fenômeno que, né, uma poluição que afeta a nossa saúde, degrada a nossa qualidade de vida. E hoje é uma das principais causas, né, um dos principais poluentes. Muito já foi feito em relação à poluição do ar e à poluição da água, mas em relação à poluição sonora nós estamos na primeira fase, que é de ter consciência de que ela existe, né? Então, normalmente, 90% do ruído que é percebido como danoso à saúde é o ruído que vem justamente disso aqui, do tráfego urbano, não é? A Proacústica fez um mapa da região centro, na época com a Prefeitura de São Paulo, que delimitou a área da Operação Urbana Centro, onde é possível verificar lá, através de cores, quais são as áreas mais saturadas em termos de poluição sonora e quais são as áreas silenciosas. Porque isso também é importante mapear. Existe um aplicativo que a gente utilizou que era muito interessante, que a gente é uma espécie de Waze de áreas silenciosas. Então você consegue entrar no aplicativo, um aplicativo open source, que foi criado lá na Alemanha, a gente traduziu para o português, onde você consegue localizar dentro de uma distância que você esteja, onde você tem uma área silenciosa para poder se restaurar e ficar um pouco isolado desse barulho. E eu entendo que, além da audição, a gente pode ter outros problemas por causa de barulho, mesmo antes da perda auditiva, não é? Os principais problemas são relacionados a problemas cardíacos, né? Você tem, primeiramente, alterações hormonais que vão levar a problemas cardíacos, como um infarto ou mesmo um derrame. Apenas uma abordagem abrangente pode diminuir a poluição sonora nas grandes cidades. Planejamento urbano, barreiras acústicas e construção de espaços verdes e parques são algumas soluções para diminuir a quantidade de ruído das metrópoles. A audição é um dos sentidos mais importantes para o nosso bem-estar e para a forma como nós interagimos com o mundo. Por isso, preservar ambientes silenciosos não é só preservar a nossa saúde sonora, mas também o nosso bem-estar e a nossa saúde em geral. E como disse o Marcos Holtz, cabe a nós cobrarmos e responsabilizarmos as autoridades para manter ambientes mais calmos, silenciosos e que respeitem a nossa audição nas cidades. A redução da poluição sonora e investir em mais tecnologias e tratamentos para preservar e melhorar nossa audição são fundamentais. O Hiperconectado vai ficando por aqui, mas semana que vem a gente se escuta. Até lá!